a origem da teoria política, aqui eu quero mostrar para vocês. Nós temos a política, tem aquilo que nós começamos a conhecer como política, ela envolve a guerra. Por exemplo, no Alcorão, que é o livro escrito, segundo consta, por Maomé, né, que fundamenta a religião islâmica, ele falava que nós temos que buscar que todos, fazer uma guerra para que a gente possa ter todos convertidos para o Alcorão. Vários segmentos entenderam isso ao pé da letra. Então temos a jihad. Jihad em árabe é guerra santa. Aí vocês vão dizer, viu, esses árabes sem vergonha? Sim, o que eram as cruzadas? Não era uma guerra santa? Em nome de Deus eu matava? Ou eu permitia que os índios fossem mortos para serem evangelizados? Isso não é uma guerra? Uns dizem que eles são o culpado, eles podem dizer que nós somos o culpado, e que talvez os dois. E aí? A ocupação da Península Ibérica, já falei, né? Que justificava a ideia de expulsão dos árabes. Mas no fundo, o que acontece com as cruzadas? O que ela produz? Ela vai garantir a unificação dos estados europeus. Depois das cruzadas, é quando Portugal consegue virar um país e a Espanha também. E aí é que eles conseguem, através da riqueza que os comerciantes pegaram durante a cruzada, sustentar um estado para fazer as grandes navegações. Conseguem entender de que a forma como eu sobrevivo, eu vou criando justificativas para disfarçar o meu verdadeiro interesse. A acumulação de capital permitiu, sim, a unificação de Portugal e de Espanha. Verdade. Sim, permitiu as grandes navegações. Alguém pagou isso. Só que de onde é que veio essa riqueza? Então nós temos a formação dos estados, a transição do feudalismo para o capitalismo, com todas essas justificativas que foram se forjando ao longo do tempo. E vocês viram que eu não falei em partido político. E nós temos uma pessoa que eu considero uma pessoa muito mal interpretada, que é Maquiavel. Maquiavel é um cidadão italiano que escreve o Príncipe para um governante, para ajudá-lo a governar. Vocês vão entender por que ele é interessante. Porque Maquiavel eu considero ele como o pai da política. É o primeiro cara que sistematiza a forma de governar. É o primeiro cara que diz, olha, se tu fizer isso, tu vai ter esse resultado. Mas se a tua ação política for assim, vai ter esse outro resultado. Como é que tu deve te relacionar com a população? Ele vai dando várias dicas, porque ele escreve esse livro para um príncipe. Ele escreve o príncipe para um governante, para ajudá-lo a governar. Então, ele é o primeiro cara que diz, olha, para tu ser um cara politicamente de sucesso, tu deve fazer isto, isso, isso. Não é o que os marqueteiros fazem para ganhar uma eleição? Pois Maquiavel escreveu um livro no seu tempo, em 1513, e foi publicado 5 anos depois que ele morreu. Ele sistematizou com base naquilo que ele conhecia, nas guerras que foram feitas e etc. Esse é um cara que ele é muito mal interpretado, porque a gente diz assim, a pessoa é maquiavélica, né? Como se fosse sinônimo de uma coisa ruim. Não, a pessoa é política. É isso que eu tenho que dizer. Porque nós somos seres políticos. Todos nós somos, então, maquiavélicos. Porque nós somos seres políticos. Mas ele é muito mal interpretado. Sempre foi. Ele manda esse livro de presente para o Médici, mas ele acaba morrendo em seguida, né? E acaba não vendo o seu livro publicado mais tarde. Bom, hoje tem várias publicações, tem publicações, inclusive comentadas, muito interessantes para a gente ler. Eu gosto muito de ler o Maquiavel. Ele foi demonizado e injustiçado até hoje, porque não se valoriza, porque eu tenho que entender que quando eu escrevo uma poesia, quando eu escrevo um romance, quando eu escrevo um livro de sociologia, eu estou escrevendo no meu tempo. Eu sou um ser humano do meu tempo. Eu não escrevo aquilo que eu não vivi.
ou que eu não sei. Eu escrevo aquilo que eu sei e aquilo que eu vivi. Portanto, eu tenho que, para entender ele, eu não posso olhar Maquiavel com os meus olhos. Eu tenho que olhar Maquiavel com os olhos daquele tempo. Isso que é importante. Depois ele expôs estratégias que aplica são as pessoas, né? Exatamente. A estratégia é boa ou é ruim? Depende para quê? Depende para quem. É uma ferramenta. Eu estabeleço uma estratégia. E a gente faz isso todos os dias. Muitos de vocês aqui, eu vou conquistar aquele cara. Ou eu vou conquistar aquela mulher. Eu estabeleço uma estratégia. Tu pode não dar esse nome, mas tu sabe como abordar. Tu sabe como chegar. Tu estabelece esse padrão. E isso é fazer política. O Tiago está dizendo que não, porque às vezes a gente que sofre a estratégia e a gente não está preparado para ser abordado, né? A gente não está preparado para ser abordado. Mas é porque alguém estabeleceu uma estratégia diferente da nossa. E aí, um vai vencer, um vai conquistar o outro. No dia a dia, manter uma relação entre duas pessoas é fazer política. Eu sei do que ele gosta, eu sei do que ela gosta, eu sei como ele quer, eu sei como ela não quer. Eu sei como obter os meus direitos junto ao outro que eu estou. Então, numa relação de casal, numa relação pai-filho, eu tenho uma relação política. Mas não é afetiva? Também é afetiva. Mas ela não deixa de ser uma ação política. Porque o ser humano, todo ele é essencialmente político. Então, eu não posso odiar a política, porque senão eu me odeio.